Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais uma live da manhã, onde a gente acaba esclarecendo sobre casos clínicos, sobre tantas as coisas importantes e interessantes sobre a periodontia. Eu queria lembrá-los, enquanto vocês estão entrando, que segunda-feira agora começa a próxima temporada das lives diárias da noite, às 20h30. E também daqui a pouco vai ter um intensivo periodiária, e assim a gente vai estar contribuindo para colocar um pouco mais de conteúdo para você que trabalha todos os dias na periodontia. Ontem mesmo eu estava conversando é, com a DH Pro. E a DH Pro é uma empresa que faz muitos tipos de escovas de Robson, materiais de polimento, pastas profiláticas. E eles têm uma proposta muito interessante de tamanhos e durezas diferenciadas de escovas. Então, preciso dizer para vocês que daqui a pouco tem novidade em relação a isso. Mas, e eu falei assim para ele: olha, por favor, você produza ou fabrique coisas que não sejam de um custo absurdamente elevados. Porque é, o público, a minha audiência, as pessoas que acabam me acompanhando nem sempre são as pessoas que estão nos congressos. Porque, como empresa, que é a DH Pro, que acaba fabricando produtos odontológicos, ele acaba divulgando muito seus produtos em congressos. Não sei se você vai em congresso ou não, mas eu sempre vou. E agora eu acho que eles vão reinventar os congressos, né, para um formato talvez parte online, parte presencial. Mas congresso você vai parar de trabalhar no consultório, você vai gastar sua despesa. Eu moro longe, você vai ter transporte e quem tem criança em casa vai deixar as crianças e para acabar se aperfeiçoando. Ah, fora a adesão e a inscrição no congresso. E eu falei para ele assim: olha, como professora, eu estou simplesmente encantada com o mundo virtual, porque o mundo virtual permite que pessoas que não conseguiriam ir para os eventos científicos, seja por conta de dinheiro, por não conseguir se ausentar do consultório, seja porque tem família. E aí, assim, eu tô sabendo de tanta gente que às vezes está cuidando de pais idosos, ou tem um familiar, ou tem criança. Eu sei de tudo isso. E eu sei que você, dentista que está me assistindo, sobretudo, quer se aperfeiçoar, senão não estaria aqui me assistindo. E às vezes é o dentista que está em começo de carreira, é o acadêmico, ou é o profissional que atende muito convênio, embora queira sair do convênio, ainda não conseguiu uma reserva financeira para conseguir ir. E eu falei para ele: por favor, você produz uma coisa acessível para as pessoas. E eu falei assim: os dentistas não estão só no congresso. E eu que vou muito para congresso, eu preciso dizer que teve uma fase da minha vida que eu comecei a ficar aborrecida com ir aos congressos. E vocês vão entender que isso que tô contando tem muito a ver com o que eu falo no periodiário aqui, porque eu ia para os congressos, eu via casos lindos, 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 maravilhosos, técnicas inovadoras. E absolutamente nada contra os cientistas, os professores, mas às vezes o que eles mostravam eram simplesmente inalcançável para o meu consultório. Eu sou gente normal, sou igual você, atendo gente. Talvez a única diferença é que eu nunca tenha atendido convênio, porque por conta da minha história na odontologia, eu fui professora e a minha receita para você sair do convênio é a receita que eu vivi. Eu falo assim: o conhecimento valoriza o seu trabalho. Então, nunca fui uma pessoa tão famosa, exceto agora nas redes sociais. Mas para dizer que eu vou me diferenciar pelo preço, porque eu fiquei muito conhecida na cidade, demorou muito, porque eu sou assim como você. Mas eu consegui me diferenciar e estar em atendimentos particulares pelo conhecimento. E é isso que eu mais desejo para você, que o seu conhecimento possa ser valorizado e você pode atender os convênios, sim, mas que você consiga ter um equilíbrio e atender alguns pacientes particulares que vão valorizar o seu trabalho, e isso é independente das pessoas terem dinheiro ou não. Porque por muitos anos eu também atendi pacientes com orçamento enxuto, e nesse orçamento eles falam assim: olha, eu venho aqui porque aqui eu confio na senhora, aqui eu confio que você vai fazer um tratamento muito bom. Então, tudo que eu falo de
do que eu penso da filosofia periodiária, eu quero falar aqui da periodontia de todos os dias, aquilo que está alcançável para vocês, aquilo que vocês poderão fazer, e vou responder coisas que vocês vão conseguir melhorar o seu atendimento odontológico a cada pouquinho, a cada coisinha que vocês vão aprendendo, tá? E nada de coisas muito inalcançáveis ou muito caras, e isso precisa existir na odontologia, porque a gente vai ter um público que quer o melhor do melhor do melhor. Isto tem. Mas a gente também tem um público que é a grande base da pirâmide que compõe a população brasileira, que é você, cirurgião dentista de muito respeito, que talvez por N motivos não está conseguindo participar de todos os grandes congressos que agora nem tem, né? Então o evento científico é aqui na telinha, no online, e eu preciso dizer que a partir de segunda começa um grande evento, tá? Serão 3 semanas onde estarei fazendo lives diárias, e o tema desta vez eu vou falar assim, basicamente, sobre essa pério essencial. Essencial é serviço básico essencial que é a periodontia. E eu vou aprofundar nos preceitos biológicos, que eu sei que muita gente tem me perguntado, tá? Hoje eu vou falar sobre contraceptivos e periodontite. Oi, olá, estou estudando do último semestre de odontologia, estou com uma dúvida, poderia me ajudar? Qual a interação de anticoncepcional com a periodontia? Eu, em algumas lives, já acabei falando sobre a relação dos contraceptivos e a periodontite ou a periodontia, e a pergunta vai longe e alguém quis saber um pouco mais. Como a resposta ela exige bastante reflexão, resolvi reservar uma live para falar sobre isso. A verdade é que nós temos já sabidamente há muito tempo que nós temos alterações hormonais envolvendo o tecido gengival. E por quê? Existem 2 linhas mais interessantes explicando isso. Uma delas é que as porfiromonas gengivales, que é um grupo de bactérias gram-negativas periodontopatogênicas, que fazem parte da microbiota normal de todo mundo, mas que em algumas pessoas que estão com inflamação, elas apresentam um crescimento maior. Descobriram que há receptores nessas bactérias para os hormônios sexuais femininos, e por conta disso, quando nós temos algumas alterações hormonais, estas bactérias especificamente supercrescem. Então, esta é uma das explicações. Mas outro pedaço que fica sem responder é: mas e os meninos? Por que os meninos também ficam com inflamação gengival durante a puberdade? Por que só as meninas que têm uma maior quantidade de hormônio sexual feminino teriam mais inflamação gengival? Os meninos também têm, mas têm menor quantidade. Esta seria uma das explicações. Mas a outra também é porque a testosterona, ela é vasodilatadora e ela também, a testosterona não é vasodilatadora, ela favorece a angiogênese, porque é um hormônio anabólico, faz crescer a altura, faz crescer tecido. Por conta desse anabolismo, ao estímulo inflamatório, vai aumentar a quantidade de vasos, pode explicar a inflamação. E para as mulheres, o contraceptivo, ele é um parecido com estrogênios. Então, são chamados tecnicamente de progestágenos, que são progesteronas sintéticas. Tudo que se toma como medicamento lá na farmácia, comprado na caixinha, é um hormônio sintético. Aquilo não existe na natureza e ele é diferente que tem no corpo. Existem equilíbrios, combinações de progestágenos com estrogênios. Isso não vem ao caso, isso a odontologia não precisa estudar. E o que a gente sabe é que eles são parecidos o suficiente para as mulheres não engravidarem, mas elas são diferentes o suficiente para não serem eliminadas tão rapidamente no corpo. Essa é uma das explicações. E aí se pergunta assim: todo contraceptivo vai causar uma alteração gengival em termos de inflamação? Todo? Não. Toda mulher em puberdade vai ter alteração periodontal? Também não. Mas então como é isso? Qual é a relação? A doença gengival ou periodontal ela é relacionada à pessoa. Então existe
uma coisa da individualidade da pessoa. Assim como todo mundo sabe que muita gente tem biofilme dental, nem todo mundo tem gengivite e nem todo mundo tem periodontite. Assim como vocês devem saber que muitas mulheres tomam contraceptivos e nem todo mundo tem gengivite e periodontite. Muitas mulheres tomam contraceptivos e acabam não tendo nada, mas algumas mulheres acabam tendo. Como é que a gente vai separar isso? Abrindo outro parênteses. Mulheres que fazem terapia de reposição hormonal, elas também podem apresentar algum tipo de alteração gengival por conta de interferências hormonais. E eu não sei isso exatamente o porquê, mas quando a mulher está próxima de parar a menstruação, próximo da menopausa, ela tende a ter mais inflamação gengival ou periimplantar. Isso eu não encontro muito na literatura, não encontro uma explicação clara, mas clinicamente eu observo. Por exemplo, às vezes a mulher passou a vida toda, passou 10 anos, 15 anos com implante na boca. Tudo bem, tudo certo. Chegou ao consultório porque começou a sentir alguma coisa estranha naquele dente implantado. Mas eu não sei o que é, porque já faz mais de 10 anos que eu tô com esse dente na boca, nunca me deu problema. E o outro dado importante a saber é que a média da menopausa da mulher brasileira é de 47 anos. Se mais ou menos nessa idade vai acontecer a menopausa, e eu pergunto quantos anos você tem agora? E ela vai dizer que vai ser em torno de 46, média, tá? 46, 47, 49, 50. E a partir dali, ligando as coisas, a pessoa nunca teve uma inflamação gengival, nunca teve uma coisa significativa, mas naquele momento, por conta de alterações do equilíbrio hormonal, ela teve um problema relacionado à menopausa. Se eu estou falando que a gente não tem uma relação muito clara entre inflamação gengival e contraceptivos ou terapia de reposição hormonal ou o que quer que seja, como é que a gente vai saber se é ou se não é problema do que a pessoa está tomando? Como é que a gente vai saber? Por exclusão. Primeiro, nós precisamos fazer com que tudo da terapia periodontal seja muito bem executado, perfeitamente executado. Então, vamos lá na sequência. Primeiro, você vai ter que fazer uma perfeita sondagem. Nessa sondagem, a gente vai identificar a presença ou ausência de bolsa. A gente vai identificar presença ou ausência de sangramento à sondagem. Se tem sangramento à sondagem, já tem problema. Se não tem sangramento à sondagem, não tem problema. A gente tem que avaliar se tem... E se tem suscetibilidade à doença periodontal, se ela conta uma história de inflamação gengival, se a pessoa tem muito cálculo, se durante a sondagem tem cálculo subgengival e vai fazer a terapia periodontal básica, vai fazer o tratamento periodontal, que é a remoção de concrescências, placa, cálculo relacionado à causa. E no intensivo peridiária eu vou falar como a gente vai fazer aquilo de uma forma mais rápida, mais produtiva dentro dos princípios de periodontia lucrativa, tá? Dentro de 2 semanas, de 15 a 22 de junho, começa o nosso intensivo peridiária. Então, quem nunca assistiu, assiste. E quem já assistiu, ele está sendo regravado para a gente conseguir ter um novo olhar sobre a periodontia também. Enfim, tem que fazer isso bem certinho. Fez tudo certinho, tudo aquilo que não conseguimos ter um resultado conforme ou adequado com todo o tratamento que você fez, possivelmente tem alguma causa sistêmica. Aí sim você vai desconfiar que tem alguma coisa. E aí você começa a ver por exclusão. Tem diabetes, tabagista, toma algum medicamento, toma contraceptivo se for mulher, que idade você tem, ou se é adolescente, a quantidade de placa e cálculo é condizente com a quantidade de inflamação, e a gente vai pensar que pode ser o tal do contraceptivo, tá? Não adianta a gente colocar a culpa no contraceptivo, porque nem sempre isso vai resolver. Porque e se não for ele? Então, primeiro, a gente exclui tudo, depois a gente pensa nele. Então, vou contar aqui um caso clínico, uma história, tá, da paciente. A paciente, ela tinha, quando criança, caiu, bateu o dente, perdeu 3 dentes e acabou fazendo 3 coroas metalocerâmicas depois que ficou adulta. Alguns anos depois, aquilo ali começou a inflamar. Inflamou muito, 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 muito. E primeira hipótese, invasão de espaço biológico. Fizemos a cirurgia, não era invasão de espaço biológico. O protesista que fez as próteses é um excelente protesista. Tá tudo certo, tá tudo dentro do conforme, tá tudo dentro
do término e aquela inflamação não cessava. Isso já foi há muito tempo, antes de eu ficar pensando na hipótese de contraceptivos. E o profissional falou assim: é o seguinte, se isso aqui não está condizente, eu já fiz tanta prótese que dá certo, tanta coisa bonita, eu não vou deixar que essa paciente acabe ficando com um caso desses e sabendo que fui eu que fiz. Então ele substituiu todas as próteses. Teve um cuidado gigante no polimento do término. Então, assim, conferido por mim se o espaço biológico ok. Conferido por ele se havia alguma alteração no término, feito mais uma vez, e aquilo não resolvia. Em algum momento eu fui conversar com a paciente e eu falei com a médica. Hoje eu penso assim, talvez não precisaria falar com a médica, tá? Falar com o médico é uma coisa difícil, porque os médicos são muito ocupados. Eles têm que atender no consultório, eles têm que às vezes passar visita no hospital, eles têm que operar. É muito difícil falar com o médico, principalmente se for para perguntar alguma coisa do prontuário que ele não sabe o que é. Às vezes é mais fácil mandar uma carta para o paciente marcar uma consulta, ou a gente entrar em contato com a secretária, que a secretária vai puxar o prontuário para o médico dar a resposta. Mas se o médico for acessível, a gente vai lá e conversa. Mas nem sempre é. E aí a gente entra em contato com o médico e eu acabei falando que tá tudo ok na gengiva dela, mas esta gengiva está muito inflamada. Haveria possibilidade de trocar a medicação? E aí a médica trocou e foram 2 trocas até que se acertasse. Só que assim, é uma coisa demorada, porque troca e acompanha e não tem o resultado. Como os médicos têm várias opções, foi feita uma nova substituição de troca. Ah, poderia ficar sem? Poderia, mas nem sempre o paciente topa. Então, o que a gente vai poder fazer? A gente precisa dizer que pode ser que esteja havendo alguma alteração. Eu tenho um outro caso de uma paciente muito jovem, muito bonita, de uma higiene bucal excelente, irrepreensível, não tenho o que falar da higiene bucal dessa pessoa, e que ela sempre tinha gengivite, sempre. Ela aprendeu a usar o Unitufo, que outro dentista ensinou, e ela falou assim, se eu não passar essa escova Unitufo todos os dias, ela vai ter bastante inflamação gengival e ela não sabe o que ela vai fazer. E nessa história, eu acabei conversando com ela sobre contraceptivo e ela optou por parar. No que ela parou, melhorou bastante. Ah, outro detalhe, tá? Ela é minha amiga pessoal, né? Na verdade, do círculo religioso, tudo mais. E tinha melhorado. Até que um dia ela resolveu passar no consultório para fazer uma manutenção preventiva comigo, uma sessão de profilaxia. E eu falo para todo mundo que eu faço evidenciação de placa e a importância da evidenciação de placa pode ser para o paciente, mas ela é muito mais para mim. A evidenciação de placa, eu consegui identificar uma fina camada de cálculo. Nessa fina camada de cálculo, ali a gente tem a retenção de biofilme. Ah, mas muita gente tem muita placa e isso não dá nada. Pois é, isso não dá nada para muita gente, mas para o indivíduo suscetível, esse cuidado da periodontia é porque para o indivíduo suscetível, aquele pouco está dando problema. Quando as pessoas dizem para mim, ah, mas passar evidenciador de placa dá muito trabalho, dá mesmo. Mas, para aquele que não tem suscetibilidade à doença periodontal, que na verdade chega em torno de 80%, 80% precisa de manutenção preventiva, mas possivelmente não seja suscetível. Mas tem um 20% que tem gengivite que pode virar periodontite. Como é que a gente sabe disso? É quem sempre tem sangramento, sempre tem cálculo, sempre tem alguma coisa diferente na gengiva, mesmo com uma pequena quantidade de biofilme. É aquele, aí eu vou contar a teoria do Matagal no intensivo periodiária, que mesmo com uma pequena quantidade de placa, ele vai fazer microbiota periodontopatogênica e a gente tem que equilibrar aquilo ali. Então, quando essa minha amiga passou no consultório para fazer então uma profilaxia comigo, a evidenciação de placa, consegui enxergar tudo, consegui fazer um polimento super mega maravilhoso, que vira um baita de um diferencial, e a partir dali nunca mais voltou. Ela falou assim que ela pode relaxar com a monotufo, que é o normal. Você acha que todo mundo precisa ficar assim tão preocupado? Mas quando a gente consegue fazer um super polimento coronário e um controle
das concrescências, da lisura superficial da coroa, a gente consegue controlar o biofilme subgengival. Por quê? Porque as bactérias do biofilme supragengival, elas alimentam, entre aspas, elas oferecem nutrientes, fatores de crescimento para as bactérias do espaço subgengival. E é por isso que é tão importante que a gente consiga organizar isso e fazer isso. Quem quiser saber um pouco mais com detalhe de tudo isso, de qual é o método, que eu falo do método periodiária, que é uma odontologia diferenciada, é uma periodontia lucrativa, porque a gente fala de todos esses preceitos dessa nova periodontia, de conseguir fazer isso com menor tempo clínico, de maior lucratividade, resultado para o paciente e, mais do que nunca neste momento, ensinar que pério básica é um serviço essencial. Qualquer coisa ele pode até deixar de fazer, mas pério básica ele não pode fazer. É isso que a pessoa precisa fazer nesse momento. Então é isso, gente. Sobre contraceptivos e periodontite é isso que eu queria dizer. Eu queria responder mais uma pergunta hoje. Quem tiver alguma dúvida sobre uma pergunta, tá? Sobre contraceptivos, hormônios, vou respondendo ainda ao longo da manhã. E a minha outra pergunta é, olha só, sou especialista em implante, mas tenho consultório particular e faço muita clínica geral. E ela tem um paciente com uma bolsa periodontal que vai até o ápice. Então, para começar, a pessoa tem uma bolsa periodontal bem profunda e a bolsa chega até o ápice. E o ápice da raiz disto-vestibular, então, é um molar superior, é um 26. Então, pensa no 26, o 26 tem 3 raízes. O 26 na raiz disto-vestibular tem uma bolsa que vai até o ápice. E na mesio-vestibular vai até a metade da raiz. E abscessos constantes. Ponto. Olha, gente, se a pessoa tem bolsa profunda assim, se a pessoa tem abscesso constante, toda vez que a pessoa absceda, ela vai ter perda óssea. Não é normal que tenha. Outra coisa bem importante na gente ficar atento ao diagnóstico é que se a pessoa tem bolsas profundas nos molares, a pessoa possivelmente tem lesão de furca. Então, olha só o que foi falado, tá? O paciente tem uma bolsa profunda que vai até o ápice na raiz disto vestibular de um molar superior. O molar superior tem 3 raízes. E se chegou até a furca. Ai, vou mostrar aqui, tem uma... Cadê minha caixa de modelos que estava aqui? Não tá. Chegou até a região de furca. Se chegou até a região de furca, não tem jeito. Isso daqui chegou na região de furca, vai abscedar, e porque ali a gente tem uma eterna formação de biofilme dental. Já achei aqui, só um pouquinho. Toda vez que a gente tem uma bolsa periodontal que chega até a região de furca, a gente não tem prognóstico positivo. Se isto acontece num molar inferior, a gente tem a possibilidade de fazer uma tunelização e orientar para que o paciente consiga sempre higienizar. Sempre, sempre, sempre. Desde que ele esteja motivado, desde que você ensine qual a escova interdental do tamanho certo para ele e desde que você esteja monitorando para equilibrar toda a microbiota, para ele não ter desequilíbrio e para que aquele lugar esteja supervisionado por você. De jeito nenhum, não pode abandonar o paciente à própria sorte, tá? Não pode. Porque se o paciente tá assim, largado, deixado aos seus próprios cuidados, isso não vai ter resultado e vai virar aquela coisa que a doutora fez o tratamento e o tratamento não resolveu. Então, veja só, toda vez que a gente tiver bolsa periodontal em 26, em 16, em 27, 17, a gente tem que ficar muito atento se tem lesão de furca. Sonda furca. Ah, não tenho sonda de furca. Você vai pegar uma cureta de pério, vai colocar de lado e vai enganchar aqui dentro. A dica é, não tenho sonda de Neighbors, porque sonda de Neighbors é sonda de furca. Pega uma cureta, coloca de lado, depois vira e encaixa lá. Você vai sentir a entrada da furca.
Uma única situação que eu sempre acho que o prognóstico é muito pobre, é lesão de fúrcula molar superior. E ela ainda fala o seguinte, e ainda tem bruxismo. Pronto, então acabou, tá? Tem parafunção, isso piora, tem que ver se tem toque, se não tem trauma em lateralidade, se não tem trauma em movimento de trabalho ou de balanceio. Se tem toque, não pode ter. E às vezes o paciente é só apertador. Qual é a relação do apertamento, qual é a relação do bruxismo com a doença periodontal? A relação do bruxismo com a doença periodontal é que sempre a gente vai acabar tendo algum tipo de problema, no sentido de que vai ter um maior trauma e esse trauma aumenta a resposta inflamatória e a resposta inflamatória aumenta a chance de inflamação. Aumenta a inflamação pré-existente. Aí você tem a inflamação do apertamento e você tem a inflamação da doença periodontal. E é por isso que acaba tendo esse tipo de situação. Outra coisa que pode acontecer em bolsa isolada, tá? É que às vezes o dente em questão, ele tem uma coroa cerâmica. Quando nós temos toda uma dentição, e aí, por exemplo, é comum que um paciente muito cuidadoso, ele possa ter, por exemplo, uma coroa cerâmica. E como a resiliência da cerâmica é diferente do, do, do dente, às vezes no apertamento dental a gente acaba tendo um trauma maior na cerâmica porque a gente não tem uma resiliência. Então, assim, é comum que às vezes a gente tenha uma bolsa periodontal única num lugar como num dente isolado, como por exemplo um molar superior, porque naquele molar superior acaba tendo um pouco mais de trauma porque a cerâmica não é resiliente. Então, assim, a minha dúvida é aqui, qual é a melhor opção de tratamento atualmente? Se tem bolsas, tem abscesso recorrente, não tem tratamento conservador para lesão de fúrcula de grau 2 em dente superior. Até pode tentar outras terapias que elas estão chegando, como, por exemplo, terapia fotodinâmica. Então, alguns estudos estão chegando com sucesso sobre terapia fotodinâmica na região de fúrcula, onde esteja monitorado periodicamente. Eu vejo irrigadores subgengivais na região de fúrcula, onde eles são acompanhados periodicamente, mas tudo isso precisa estar sob o olho e os cuidados do cirurgião dentista. Olha, quer ser dentista conservador? Maravilhoso! Parabéns! Mas, por favor, se você não for capaz de fazer uma manutenção preventiva, se você não conseguir convencer esse paciente a retornar, talvez em breve esse paciente vai voltar ou para você ou para o outro dentista. Ele vai para o outro e você perdeu ele para sempre, tá? Presta bem atenção nisso. Porque, olha só, você tentou fazer o bem, que é fazer o tratamento conservador, e aquilo ali não foi monitorado, o paciente não entendeu. Se ele não entendeu, faz um termo de consentimento, pede para ele assinar, tá? Ai, mas o paciente é muito simples, não consegue entender. Muito simples, pega uma folha de receituário carbonado, escreve nas palavras que ele vai entender, porque isso é da lei. O paciente, a pessoa menos favorecida intelectualmente tem que entender. Faz ele assinar o que você explicou, que ele precisa vir por causa disso, por causa daquilo. Não faz uma coisa que se ele não vir, ele vai perder o dente, tá? Que ele é obrigado a vir, daí parece que ele fica amarrado. Mas você tem que colocar o que ele vai ganhar se ele voltar, ele tem a possibilidade de manter esse dente. Tem a promessa? Não, não dá para prometer, mas ele tem a chance. Ele precisa fazer uma higiene até não ter sangramento, sondagem em nenhum lugar, e você precisa ensinar. E o paciente vai voltar de tempo em tempo. Porque senão, o seu tratamento conservador, que não deu certo, o paciente vai ficar aborrecido porque ele fez tratamento contigo, ele teve uma expectativa viajada, porque se você não colocar no papel ele não vai lembrar, e ele vai sentir que aquele dente não tá bom, e ele vai ficar aborrecido contigo, que tentou fazer o tratamento conservador, e ele vai no outro, aí você perdeu ele para sempre. Então, a chave do sucesso da manutenção do dente é ter esse compliance muito bem feito, deixar muito acertado. Gasta tempo para falar. E não seja um dentista disco furado, que fala a mesma coisa o tempo todo.
Quer ter mais conhecimento? Me segue aqui no Pério Diária, me segue ali na próxima temporada de lives diárias, vou trazer novos convidados, vou falar de outras coisas. Eu falo dessa pério básica, essencial para todo mundo. Você vai ter café no bule para acabar falando, senão você vira disco furado e fala de novo, e fala de novo, e fala de novo, e não tem o que faça. E assim, monitora todos os fatores causais e a gente consegue manter os dentes. Muitas vezes a gente acaba fazendo uma coisa chamada shared decision, que é a decisão compartilhada. Nós decidimos juntos que nós dois, eu e o paciente, queremos manter o dente. Ou nós dois decidimos juntos que o melhor para nós dois é extrair esse dente. Ótimo, o que nós vamos fazer? Não pode dar a opção de deixar o buraco no dente, sem dente. Ou não pode dar a opção, mas não pode deixar sem explicar que se ele não colocar uma prótese nessa região, ele vai ter migração patológica. Não chega a ser uma mutilação, a gente acabar tirando um molarzinho inferior e o paciente não ser esclarecido. Será que não vale um termo para a gente gastar tempo um pouquinho e explicar para ele que este dente precisa ser substituído com uma prótese? Opções: prótese parcial removível, ponte móvel, implante, alguma coisa que ele precisa estar naquele lugar, porque os dentes vão tombar. E se ele acabar perdendo aqueles dentes do lado, tudo pode começar a ficar mais difícil e é a história que a gente vai falar. Perda de dentes posteriores, mesialização de molares posteriores, começa a ter trauma em dentes anteriores começam a fazer migração patológica e aí eles começam a ter biprotrusão. Em termos bem, eu acho muito feio, tá? Mas alguns livros de pério falam assim, que começam a ter dentes tipo limpa-trilho de trem, eles abrem, e abrem mesmo. Isso é muito sério, tá? E outra coisa que também é, outro termo também que é muito conhecido na implantodontia, é que quando o paciente perde somente os dentes posteriores, ele começa a fazer classe 3 para começar a compensar a mastigação e ele começa a ter a extrusão dos dentes anteriores. Porque como ele não tem um antagonista que acabe cessando, ele começa a ter então extrusão de anteriores e além da extrusão, como são dentes finos, ele também começa a ter a vestibularização. E ele começa a ter uma postura classe 3. Aí é o seguinte, quando for reabilitar, esse paciente que extraiu o dente posterior, porque ele queria economizar, porque ele não tinha uma ponte móvel, porque ele não tinha dente atrás, porque a gente não conseguiu explicar, porque a gente não conseguiu manter o dente, ele acabou perdendo esses dentes posteriores, teve uma vestibularização, uma inclinação para vestibular dos dentes anteriores, e depois ele quer colocar implante. Como é que nós vamos colocar implante nesses dentes se os dentes estão vestibularizados? Só se fizer assim, né? Coloca implante posterior, coloca aparelho ortodôntico e depois traz os dentes vestibularizados para posterior, coloca no lugar e depois coloca os implantes posteriores. E nem sempre o paciente topa, a não ser que o paciente tenha extraído aqueles dentes e depois em outro momento ele tenha condições. Mas se não for assim e o paciente desejar colocar implante, vira a história da mutilação. É uma mutilação entre aspas, né? O paciente vai ter mais qualidade de vida se ele tiver um protocolo. Mas o paciente chegou com 6 dentes na boca e ele vai embora sem nenhum. E eu acho que esta é uma odontologia que a gente vai fazendo e está deixando esclarecer. O que eu quero falar é que talvez uma outra possibilidade é a gente acabar esclarecendo os pacientes. E é isso que eu vou falar no Intensivo Pério Diária e nessa próxima temporada de lives, que é a odontologia, a periodontia como serviço básico e essencial. Essencial é isso que ele precisa. Uma vez que ele conseguir entender, ele vai ter todos os dentes por todos os dias da sua vida. Alguém fez uma pergunta aqui, se o bruxismo causa espaçamento ou espessamento. Se é ele causa os dois, tá? Espaçamento entre os dentes ele abre, porque vai fazer migração patológica. E acontece também o espessamento do espaço do ligamento periodontal. Sempre que a gente vê ligamento periodontal mais alargado, com algum problema, pode desconfiar que tem algum problema, principalmente algum problema de trauma oclusal. E isso precisa ser muito, muito, muito visto e tratado para que o paciente acabe não tendo perda dentária, mobilidade, inflamação exacerbada por conta de um fator secundário que é o trauma oclusal, né?
Pessoal, quero convidar vocês para curtir o meu conteúdo lá no YouTube. As lives ficam salvas no IGTV, no YouTube. E que segunda-feira começa a nova temporada de lives diárias da noite. Vou começar a falar sobre a pério essencial, que é essa pério, que é um serviço básico essencial. Neste momento, é isso que o paciente precisa fazer. E eu vou falar sobre os princípios básicos da pério, que muita gente me pede, tá? Vou começar a falar sobre inflamação. O que é inflamação? De onde vem a inflamação? No que os princípios básicos e fundamentais da biologia da inflamação interferem no entendimento da patogênese da doença periodontal. Então, vou fazer uma mescla boa entre aquilo que a gente vai precisar de verdade na clínica com aquilo que a gente vai acabar falando sobre os princípios biológicos. Então, vai ser uma boa revisão para quem já está há muito tempo sem saber isso. Vai ser um novo conteúdo para quem for acadêmico e está esperando retomarem as aulas ou alguma coisa que consiga se associar com a clínica. Tudo que eu falo aqui no Periodiária tem que ter relação com a clínica, que senão não vale a pena, né? Então a gente vira teórico e sabe das coisas e acaba não explicando. Eu ainda recebo muitos casos clínicos no direct, manda lá, em algum momento vou dar um gás e responder todas elas, ou responder ao longo das lives noturnas que começa semana que vem. Então, fiquem atentos e vocês devem estar vendo que vai ter um intensivo periodiário do dia 15 a 22 de julho. Intensivo, é uma semana intensiva, tá? Vai ter live diária, mas a live ela fica só no Facebook, no grupo fechado de dentistas. Ali a gente confere se todo mundo é dentista, porque a gente fala de uma periodontia com gestão. A gente acaba falando de como é que a gente vai fazer essa pério essencial ser um faturamento diferente para você. Para que isso seja uma periodontia lucrativa, que seja tudo de bom para você, dentista, e para o paciente, porque isso vale a pena. Quanto vale para o paciente manter dente na boca? Quanto vale você ter você ter 20 dentes na boca até os 60 anos de idade? Quanto vale isso? Se isso não é qualidade de vida, isso não é tudo de bom, para que ele não consiga, para que ele não chegue a uma idade mais avançada com doença periodontal, dentadura, e a partir dali acabe ficando sem dente, e nisso que fica sem dente, fica tudo muito mais difícil para a pessoa acabar tocando a sua vida. Então é isso, pessoal. Tenha um lindo dia. Aguardo suas perguntas no direct. E que se você tiver. Se de alguma forma eu te ajudei, eu quero saber. Me manda um direct, me avisa, me faça entender em que ponto da periodontia acabei ajudando na melhoria da sua prática diária. É isso que eu mais quero, elevar o nível dessa nossa linda, querida e amada periodontia e fazer com que os pacientes também adorem essa pério também, porque isso faz a diferença na vida dele. E se você, dentista, for um dentista diferenciado, que entende melhor de pério, você vai ser o dentista capaz de manter esses dentes na boca do seu paciente por longos anos, a um custo muito baixo comparado com a odontologia meramente curativa. Tá bom, queridos? Um lindo, lindo, lindo dia e até mais!